Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ian Assis, esse é o canal Na Prática. E essa já é a nossa terceira aula sobre Excel. Se você não viu as outras duas aulas, vou deixar o link aí na descrição, então já assiste. É a primeira aula introdutória e a segunda aula já é sobre fórmulas, são as fórmulas iniciais aí, soma, multiplicação, divisão, subtração, que a gente já mostrou aí no vídeo anterior. Para esse vídeo a gente vai continuar aí com a mesma base de dados, só que vamos apresentar aí novas fórmulas. Beleza, pessoal? Para essa aula a gente já vai ter fórmulas um pouco mais elaboradas. Vão ser as fórmulas de soma-si, soma-sis, as fórmulas de arredondamento, subtotais e de médias. Beleza, então vamos para a tela do computador que está na hora de aprender essas novas fórmulas aí. Beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do nosso computador e a primeira fórmula para hoje é a soma-si. Como é que funciona a fórmula soma-si? É uma fórmula que vai fazer uma soma, só que para ela fazer essa soma, ela vai usar uma condicional. Então, para somar, vai ter uma condição para ela fazer aquela soma. E como é que ela vai funcionar aqui na prática? Eu tenho aqui o conjunto de produtos, todos os produtos que a gente tem lá na nossa planilha de vendas, e eu quero somar o valor individual de cada produto desse. E aí, para isso, a gente vai utilizar a fórmula soma-si. Como é que ela funciona na prática? A gente coloca igual e digita soma-si. Ela já aparece aqui na sequência. E aí, quais são quais são os valores que a gente tem que introduzir nela? O intervalo que a gente quer, qual é o critério para essa soma e qual é o intervalo que vai ser somado. Então, vamos lá. Começando pelo intervalo. A gente vai voltar aqui na base e o intervalo vai ser justamente onde estão os itens que a gente quer somar. Então, o intervalo ainda não é o intervalo de soma, é o intervalo dos itens. Então, a gente pode selecionar aqui a coluna D toda, certo? Selecionando a coluna D, eu vou ensinar um macetezinho agora, que é para essa seleção não sair do lugar. Como que a gente faz isso? Por meio do cifrão e por meio da tecla F4. Então, se a gente apertar F4 aqui, vocês vão ver que ela já coloca um cifrão aqui no início, antes da letra D, e isso faz com que essa seleção trave, que ela não corra nem para um lado nem para baixo. Como a gente selecionou a coluna inteira, para baixo ela já não ia correr mesmo, mas aqui impede com que ela corra para o lado, certo? Beleza. Agora que a gente já tem o intervalo, a gente vai inserir aqui um ponto e vírgula e vem o critério. Qual é o critério? Voltando aqui para a nossa base de fórmulas, como a gente quer que soma somente a venda da fruta laranja, a gente vai colocar como critério laranja. E aqui, novamente, a gente vai utilizar a tecla F4 para travar essa célula, para ela não correr para os lados. Como aqui agora a gente só selecionou uma célula, a gente aperta F4 a primeira vez, ela trava completamente nessa célula, certo? Apertando novamente, ela trava nessa linha, então ela correria para esses lados aqui normalmente. E apertando mais uma vez, ela trava na coluna, então ela só corre para baixo. Beleza? E é essa a intenção, a gente quer que faça a soma dos itens para baixo. Mais uma vez, acrescentando aqui o ponto e vírgula, vamos agora para o intervalo da soma. Qual é o intervalo que estão os valores que a gente quer que some? Então, a gente volta aqui na nossa base e seleciona a coluna G, que é a coluna total. Selecionando a coluna G, apertando a tecla F4, e aí finalizamos a nossa fórmula por meio do Enter, ou fechando o parênteses, certo? E aqui já deu que nossa venda do produto laranja é R$ 3.210. A gente pode arrastar essa fórmula para baixo, dando 2 cliques aqui, e ela já vai calcular esse valor para todos os itens, certo? Deixando essa planilha um pouco mais harmoniosa com aquilo que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, a gente vem aqui em página inicial, coloca um valor contábil, e aí temos aqui os valores de todos os itens vendidos, certo? Quando a gente desce para baixo, está sumindo o cabeçalho, tá vendo? Outra coisa que a gente já ensinou nas aulas anteriores. Então, se você não viu, volta lá e assiste nossas aulas anteriores. A gente pode travar esses painéis de que forma? A gente seleciona aqui a célula A3, vem aqui em exibir, congelar painéis e clica em congelar painéis. Que ele vai travar o nosso cabeçalho aqui e o restante vai descer, mantendo o que já está em cima estável. Certo, pessoal? Essa foi a nossa fórmula soma-si. Agora a gente vai aprender uma variação dela, que é a soma-sis. Ou seja, ela vai ser uma soma com mais de uma condicional. Como, por exemplo, aqui do lado, a gente quer somar os produtos laranja e maçã juntos, pêssego e banana juntos,
e morango e tangerina juntos. Como é que a gente vai fazer isso? Para iniciar a fórmula, a gente coloca igual a soma cis, e aí pede, primeira coisa, o intervalo da soma, é o inverso da anterior. A gente vai selecionar primeiro o intervalo que a gente quer que vá somar os valores. Aperto F4 para travar aí na coluna, e ponto e vírgula. Ele pede agora o intervalo dos critérios, tá vendo? O intervalo do primeiro critério. O intervalo do primeiro critério é a coluna D, onde estão os itens. Aperto novamente F4 para poder travar. E aí ele vai pedir, qual é o critério 1? A gente vai voltar aqui para a nossa base de fórmulas e selecionar aqui atrás o primeiro critério. Aperta F4 para ele ficar travado. E mais uma vez, aperta ponto e vírgula. Aí ele vai pedir o intervalo do critério 2, que vai ser a mesma coisa, vai ser o item. Seleciona, aperta F4 para travar, ponto e vírgula, e aí ele pede o critério 2, que é o segundo item que está aqui, ficou atrás da fórmula, mas ele está aqui. E novamente a gente vai travar com F4. E aí a gente aperta Enter. Pronto, pessoal, aí ele vai retornar o valor aqui para a gente da soma da laranja com a maçã, que é R$ 3.210. E essa é a fórmula de soma cis. Dando sequência, a gente vai para as fórmulas de arredondamento. Como é que funcionam as fórmulas de arredondamento? A gente vai arredondar um número de acordo com a quantidade de casas decimais que a gente quer e pode arredondar também ou para cima, para um número maior, ou para baixo, para um número menor. Então, nós vamos aprender aqui as três fórmulas, certo? A primeira que a gente vai ensinar é a arredondar a normal. Então, a gente coloca aqui igual a arredondar, que é a arred. Dá um tab aqui, ele vai pedir o número e a quantidade de dígitos que a gente quer para esse número. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui o repolho, é 50,97, certo? Eu não quero que ele tenha duas casas decimais, eu quero que ele só tenha uma. Então, a gente vai selecionar aqui o número, colocar ponto e vírgula 1. Dá um Enter, ele vai trazer o valor arredondado com uma casa decimal. No caso, como o repolho aqui era 50,97, ele arredondou para R$ 51,00. Quando a gente coloca aqui arredondar para baixo, então ele vai arredondar para a casa decimal mais próxima. Se a gente pegar o mesmo exemplo, igual a red, aí você vai descer aqui e tem a opção arredondar para baixo. Seleciona ela, seleciona o número do repolho, coloca ponto e vírgula e coloca aqui o número de casas decimais, 1. Fechando parênteses e dando Enter, ele arredonda para 50,9, que é o número mais próximo, arredondando para baixo. E a mesma coisa para arredondar para cima. Então a gente coloca igual a red, e aí já vai dar as opções aqui, você seleciona arredondar para cima, seleciona novamente aqui o repolho, que é o nosso item base, utiliza aí o ponto e vírgula e coloca o número de casas decimais. Ou seja, nesse caso eu não quero nenhuma casa decimal, vou colocar aqui 0, por exemplo, fecho parênteses, e ele vai dar o valor final, R$ 51,00. Essas são as três fórmulas de arredondamento, certo? Depois delas, nós vamos tratar aí da fórmula média. A fórmula média, como o nome já diz, vai calcular a média entre uma quantidade de valores. Então, se a gente pegar ali a soma de todos os produtos e tirar uma média, que valor a gente encontraria? Vamos ver? Então, a gente coloca aqui igual a média, não se esqueça de colocar o acento, e ele vai trazer aqui com a primeira fórmula de média. A gente dá um tab, e aí ele pede aqui qual a sequência de números que a gente quer tirar a média. A gente vem aqui em produtos, seleciona todos e aperta Enter. A média aqui é de R$ 1.536,76, utilizando a fórmula média, certo? E por fim nós temos aqui a fórmula de subtotal. A fórmula de subtotal vai calcular o subtotal de um determinado conjunto de valores de acordo com a métrica que a gente quer ver. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui igual a subtotal, ele vai perguntar qual é a função que a gente quer. Se é média, se é de contagem, se é de contar valores, se é máximo, mínimo, se é de multiplicação, soma, todas essas opções aqui, certo? Vamos supor que a gente quer um subtotal de média. A gente clica aqui, dá 2 cliques em média, ele já vai dar aqui que o número da função de média é 1, a gente coloca ponto e vírgula, e aí ele pede quais são os valores de referência. Vamos usar aqui o mesmo espaço, por exemplo, e dando Enter aqui, ele vai trazer que a média é a mesma coisa da média de cima, tá vendo? A gente vem aqui em página inicial, muda aqui para contábil, ele vai dar o mesmo valor. Agora, se nós quiséssemos um subtotal que não fosse de média, que fosse de soma, a gente viria igual subtotal. E aqui,
selecionaríamos a soma, que é aqui a função 9. Dando um ponto e vírgula e selecionando aqui os valores, apertando Enter, ele vai dar o subtotal somando esses valores, que é de R$ 56.860,07. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Já estamos aí na segunda aula relacionada a fórmulas, já é a terceira aula do nosso canal. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, a gente vai deixar os links aqui embaixo. Não perca tempo, assista todos, porque são muito bons e vão te ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ative as notificações, porque sempre a gente está postando aula nova aqui. Valeu!